Faça um cadastro num site como OpenAI ou Microsoft, quiçá até no Google, procure pela página do gerador de imagens, digite qualquer frase, um conjunto de palavras aleatórios e clique em gerar. E em menos de 1 minuto aparecem 4 imagens inéditas, produzidas na hora com base no que você escreveu. Não é montagem e também não tem um artista humano por trás. Cada detalhe desses desenhos é pintado pelo computador e a qualidade não decepciona. O resultado, na verdade, é estrondoso. O DALL-E, por exemplo, é um programa de inteligência artificial, foi o primeiro, na verdade, lançado em janeiro de 2021. O nome brinca com a sonoridade de Dalí, o pintor espanhol, que ficou super conhecido pelas máscaras em La Casa de Papel, e a grafia de Wall-E, aquele robôzinho da Pixar que a gente tanto ama. Atualmente, o DALL-E se encontra, salvo engano, na sua 3ª versão e não está mais disponível para uso público. Agora, para você conseguir usar, ele é preciso pagar. Mas, independentemente disso, depois do lançamento do DALL-E, uma série de outros grupos independentes lançaram as suas próprias IAs geradoras de imagem, como por exemplo o Midjourney, a Stable Diffusion, e esses ainda se encontram em acesso público, você pode acessar por uma série de plataformas diferentes. Mas aí fica a pergunta, como que uma máquina consegue gerar uma imagem tão boa do zero? Para responder essa pergunta, antes a gente tem que responder uma outra pergunta. O que um engenheiro de dados e um professor de ensino infantil têm em comum? Os dois ensinam minicérebros a reconhecer padrões. Não à toa, quando você vai numa sala maternal, ela é repleta de figuras. Lá está dizendo, isso é uma maçã, aquilo é uma banana, coisas assim. Depois de conhecer várias imagens de fruta, uma criança aprende a diferenciar e nomear cada uma dessas frutas. Uma máquina de inteligência artificial não é diferente, ela é exatamente como uma criança descobrindo o mundo. A primeira etapa de um engenheiro de dados, do professor dessa máquina, é ensinar ela a reconhecer imagens. Para isso, o engenheiro usa um método chamado rede neural, que é inspirado no processamento do cérebro humano. Essa rede, assim como o nosso cérebro, possui o que seria o equivalente a neurônios artificiais interligados entre si. Isso é chamado na engenharia de nós. Isso permite que ela aprenda por reconhecimento de padrões e principalmente com os próprios erros. Mas tá muito complicado, vamos para um exemplo que eu acho que você gosta mais. Imagine o Cebolinha, da Turma da Mônica, diante de um assistente de voz simples, sistema simples, sem rede neural, como por exemplo uma Alexa. Essa Alexa vai morrer sem obedecer quando o Cebolinha pedir para tocar Racionais MCs. Porque o Cebolinha não vai dizer Racionais MCs, ele vai dizer Lacionais. E o sistema não vai encontrar lacionais no seu banco de dados, então não vai conseguir atender o pedido do Cebolinha. Mas quando a gente fala de um sistema de rede neural, a conversa é diferente. A grosso modo, bem grosso modo, um neurônio vai saber que um grupo de rappers de São Paulo tem um nome que termina com nice. O outro nó vai saber que a combinação de letras ácio também faz parte desse comando do Cebolinha. Ainda assim, como resultado, o input, a entrada lacionais do Cebolinha, não vai levar ao resultado, a saída, o output de tocar racionais. Na verdade, vai dar um erro, mas caso o Cebolinha siga pedindo lacionais, a rede neural começa a trabalhar então para encontrar respostas possíveis para ele. Os nós conversam entre si e com a informação de cada um eles concluem que na ausência de uma banda chamada lacionais, talvez o que mais se aproxima seja racionais. E então começa a tocar Nego Drama. Caso o Cebolinha dê um feedback positivo, bingo! O sistema aprendeu uma coisa nova, exatamente como o ser humano faz. Softwares de reconhecimento de imagens funcionam exatamente da mesma forma. Para isso, as inteligências artificiais são treinadas com bancos gigantescos de imagens, associadas às suas respectivas descrições. Ao longo dos anos 2000, quando os bancos estavam sendo criados, a tarefa de olhar e descrever cada imagem era feita manualmente por pessoas do mundo todo que recebiam cerca de $3 por foto. Esse serviço de descrição manual ainda acontece, mas hoje já tem outras formas de treinar redes neurais de reconhecimento de imagem, como por exemplo, quando um site te mostra um captcha com vários quadradinhos e te pede para clicar, digamos, nos semáforos. O que você está fazendo, na verdade, é associar a imagem a uma descrição e abastecendo o banco de dados de um Google ou uma Microsoft. Em 2015, surgiram então as primeiras IAs capazes de gerar descrições sozinhas, só olhando para a imagem e comparando com as descrições que já existiam em seu banco de dados. O que essas IAs fazem, na verdade, é traduzir os pixels em uma linguagem que o computador saiba processar. Essa tarefa, no jargão de programação, se chama emendar. Só que aí apareceu a seguinte questão.
Se a gente já consegue transformar uma imagem em um texto, né, a IA consegue descrever o que tem na imagem, por que a gente não faz o contrário? Transformar um texto em uma imagem. Essa foi a ideia que martelou na cabeça dos programadores da OpenAI e uma série de empresas pelos 5 anos seguintes até 2020 com o lançamento da DALL-E. Mas antes de criar imagens inéditas a partir de texto, a tecnologia passou por uma fase intermediária, que era a utilização dessas redes neurais para estilizar imagens que já existiam. Essas redes eram treinadas com obras de estilo marcante, como por exemplo Van Gogh, e elas eram treinadas para transferir esse estilo para uma foto comum. Em 2016, aplicativos como Prisma ou a DeepArt viralizaram nas redes sociais, chamando a atenção de quem queria ver as suas próprias fotos pintadas como se fosse uma obra de arte. E de fato, eram obras de arte. Em 2018, antes do lançamento das IAs generativas ainda, um colecionador anônimo pagou $435 mil para comprar um quadro gerado por uma inteligência artificial. O quadro se chama Retrato de Edmond Bellamy, que mostra um homem de terno com o rosto um pouco borrado, pintado como se fosse um quadro do século XVIII. Só que a obra não impressiona quando é comparado com o que a IA consegue fazer 4 anos depois, em 2020. As IAs deixaram de produzir imagens borradas, como o retrato do Edmond, e passaram a ser sinônimo de ilustrações e fotos hiper detalhadas. E é aqui que começa a morar a questão. Como que as IAs criam imagens inéditas, novas, do zero? O segredo aqui é uma técnica chamada difusão. Só que para entender difusão, a gente precisa passar rapidinho pelo conceito de entropia lá das aulas de física do ensino médio. Trazendo um exemplo, que eu sei que é o jeito que você gosta, quando você pinga tinta num copo de água, inicialmente o pingo, quando cai na água, ele fica concentrado no meio líquido. Dizemos que esse estado, o pingo concentradinho ali, é um estado organizado, um estado de baixa entropia. Mas, como você sabe, com o tempo, as moléculas de tinta se espalham até atingirem um aspecto homogêneo com a água ou um estado de alta entropia. E na natureza, é impossível reverter a entropia desse conjunto que a gente falou aqui, retornando ao estado inicial e comportado da gotinha com todas as suas moléculas juntinhas. Só que no computador é diferente. A gente consegue reverter. O processo de difusão na criação de imagens é, na verdade, inspirado na reversão da entropia que a gente vê na natureza. Para isso, a IA começa com uma imagem que contém vários pixels aleatórios, um estado de caos. Aí, com base numa frase, aquilo que a gente chama de prompts, como por exemplo aqui, um gato feliz cozinhando um bolo. Com base nessas informações, a máquina organiza aqueles pixels em um estado menos caótico, mas que ainda não é a nossa imagem final. Ela, na verdade, repete esse processo várias e várias vezes, formando imagens cada vez mais organizadas até chegar, de fato, no cozinheiro felino que a gente quer ver. Ou seja, em vez de pescar imagens prontas de gatos e bolos no seu banco de dados e tentar fazer uma colagem, a IA, na verdade, parte do caos total para produzir figuras completamente novas. E ainda assim fica perguntando, nossa, como assim ela faz figuras completamente novas? Veja, pegue a palavra bolo. A máquina aprendeu a associar uma série de características, de adjetivos, qualidades a esse termo. Por exemplo, o bolo pode ser redondo ou pode ser quadrado, tem textura fofinha, parece apetitoso. Todas essas características estão codificadas no espaço latente do modelo, que vão desde conceitos objetivos, como por exemplo ser mais redondo, menos redondo, até conceitos mais abstratos, como por exemplo ser apetitoso, que pode remeter a uma cobertura ou uma determinada textura. Como cada inteligência artificial foi treinada com bancos de dados distintos, os seus espaços latentes são únicos e o mesmo prompt dá origem a imagens completamente diferentes. Então, se você colocar apetitoso no DALL-E, ele vai entender que apetitoso são determinadas qualidades que são diferentes das qualidades que existem, por exemplo, no Midjourney. Mas, ainda que pareça tão fácil assim, criar imagens com essa ferramenta, e quem já usou sabe, é uma tarefa muito difícil criar uma imagem que seja boa, que seja inteligível. E para isso, para criar essa imagem que é tão perfeita, é preciso saber usar os prompts. É igual usar palavras mágicas num feitiço. E desde que foram lançadas essas IAs generativas, tem um exército de internautas que tem passado horas e horas em busca da melhor linguagem para se comunicar com essas inteligências. Já descobriram, por exemplo, que adicionar expressões como isométrico ou fotografias de estúdio geram imagens bem mais precisas. E tem gente que, inclusive, encontra uma renda aí. Se você entrar no site PromptBase,
ele tem uma série, não de imagens para vender, mas de parágrafos de texto, de prompts prontos para que você gere uma imagem, por exemplo, no Dolly, ou no Midjourney, ou no próprio Stable Diffusion. E como a IA sempre cria imagens inéditas, ela nunca repete, você ganha um acervo infinito de produções com o mesmo tema ou o mesmo estilo. Mas caso você role pela página e não encontre aquilo que você procura, o site ainda oferece a opção de você contratar um engenheiro de prompts para traduzir a sua ideia da melhor forma possível para a máquina entender. Mas fica essa dúvida, né? Enquanto a gente vê uma série de novos trabalhos sendo criados, para IAs, elas não estariam ameaçando, por exemplo, o emprego de artistas de carne e osso? Eu vou contar uma história para vocês. Em setembro de 2022, um cara chamado Jason Allen foi rechaçado nas redes sociais. Ele tinha acabado de vencer a competição da arte da Feira Estadual do Colorado na categoria de fotografia manipulada digitalmente. A obra de arte dele se chama Teatro de Ópera Espacial. E é inegável, você olhando aqui, que é uma obra-prima, digna do primeiro lugar. Mas tem um detalhe, o Allen não tirou uma foto e melhorou. Ele, na verdade, usou a plataforma Midjourney para gerar a imagem do zero. Claro que ele não revelou quais os prompts que ele usou para criar a obra, afinal, é a receita secreta da coisa. Mas, ainda assim, isso mostra que o uso das IAs dentro da arte pode ser, por exemplo, numa competição como essa, pode ser alguém entrar para uma maratona e competir com uma Ferrari. Porque enquanto artistas passam anos aprimorando seu estilo, as máquinas entregam uma imagem deslumbrante a partir de meia dúzia de palavras. Você só tem que saber quais são as palavras. Com o treinamento certo, essas IAs inclusive podem copiar o estilo de qualquer artista vivo hoje. Nomes como ilustradores famosos como Greg Rutkowski e Simon Stannenhag são usados todos os dias para gerar imagens diferentes no Stable Diffusion. Ou seja, é como se você encomendasse o trabalho deles e não pagasse nenhum centavo. Complicado, né? E a gente não tem nenhuma legislação específica sobre o assunto, porque é muito difícil de entender o que é isso, né? Será que uma IA treinada com diferentes estilos está plagiando os artistas originais? Ou será que isso seria o equivalente a um artista que se inspira em referências anteriores para criar o seu estilo próprio? Perguntas desse tipo é aquelas que vão balizar novas regulamentações sobre direitos autorais nessa nova era da inteligência artificial. E a gente pode, inclusive, ainda consultar problemas parecidos que tivemos na história. Na época que as câmeras fotográficas saíram, tinha um temor generalizado de que elas acabassem com a pintura. Só que isso não aconteceu. Na verdade, a fotografia desencadeou novos movimentos artísticos. E talvez, seja exatamente o que aconteça com a IA no futuro. Talvez ela seja só o início de mais um movimento artístico. Afinal, assim como a câmera fotográfica era, ela também é só uma ferramenta. Uma boa reprodutora, mas que não consegue imaginar aquilo que a gente ainda não. E é exatamente essa criatividade, essa capacidade de abstração humana que diferencia a nossa mente de uma máquina. Mas e você? O que você acha? Você acha que vem uma era muito complicada pela frente para os artistas? Ou será que a gente está de volta vendo a criação de um novo movimento artístico? Eu quero saber o que você acha. Põe aqui nos comentários. E não esquece também de deixar um link e se inscrever. Se você gostou muito desse vídeo, não esquece também de ativar o sininho, porque logo sai o próximo. E eu sei que se você gostou desse, o próximo você vai amar. Agradeço aos seus ouvidos e por todo o tempo que você dedicou aqui. Muito obrigado pela atenção. Te espero no próximo vídeo. Tchau!